Tenho 76 anos hoje, mas as lembranças daquele ano de 1963 continuam tão vivas na minha cabeça como se tudo tivesse acontecido ontem. Foi o ano em que minha avó sumiu. Não foi de repente, não. Foi chegando devagarzinho, como água que vai secando no fundo do poço durante a estiagem. Primeiro foram as risadas que diminuíram. Depois, as palavras que ficaram mais curtas. Por fim, veio o silêncio completo. Abri a boca para responder alguma coisa que minha mãe perguntou da cozinha, mas o som simplesmente não saiu. Foi estranho. Não doía, não ardia, não tinha nada diferente na minha garganta. Era como se as palavras tivessem feito uma mala pequenininha e partido sem avisar ninguém. Nossa casa ficava num lugarejo perto de Campos Novos, interior de Santa Catarina. Era uma casa simples, de madeira, com frestas por onde o vento entrava sem pedir licença no inverno. O chão era de tábua corrida que estalava com nossos passos, e o telhado, em dias de chuva forte, deixava pingar umas goteiras que a gente aparava com baldes e bacias. No quintal, tinha um pé de ipê, que ficava coberto de flores amarelas no mês de agosto, uma horta cuidada pela minha mãe, e um tanque de lavar roupa onde eu passava horas esfregando lençóis até os dedos ficarem enrugados que nem os da vovó Nair. Meu pai, Geraldo, trabalhava na serraria que era o sustento de quase todo mundo na região. Saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro, a roupa impregnada com cheiro de madeira cortada, os ombros curvados pelo peso do trabalho, as mãos calejadas de tanto lidar com toras pesadas. Era um homem de poucas palavras, não por maldade, mas por não saber ser diferente. Chegava em casa, lavava as mãos numa bacia que ficava no quintal, jantava quieto e ia fumar seu cigarro de palha na varanda. Era como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo tão longe que nem adiantava tentar alcançar. Minha mãe, Aparecida, que todo mundo chamava só de Cida, era daquelas mulheres fortes, feitas de uma dureza que assustava. Vivia de avental, sempre com um serviço na mão e uma preocupação na cabeça. Chorar não resolve nada. Levanta a cabeça e segue em frente, ela dizia quando me pegava com os olhos marejados por qualquer motivo. Lágrima só serve para inchar os olhos e molhar o travesseiro. Foi assim que aprendi desde cedo. Sentimento é coisa que a gente guarda dentro. Mostrar era fraqueza, e fraqueza na nossa casa não tinha lugar. Éramos 5. Eu, meus 2 irmãos, Antônio e José, e meus pais. Antônio, o mais velho, já tinha 17 anos naquela época e trabalhava com meu pai na serraria. Saía junto com ele de madrugada e voltava com os mesmos calos nas mãos e o mesmo cansaço nos olhos. José, um ano mais novo que eu, tinha 13 anos e um jeito quieto de ser. Sempre com um livro velho debaixo do braço ou olhando para o céu como se estivesse vendo coisas que ninguém mais enxergava. Os meninos dividiam um quarto pequeno. Eu dormia num cantinho da sala, e meus pais ficavam num único quarto que tinha porta. E assim a gente ia vivendo, cada um no seu canto, cada um com seus silêncios. A escola ficava a uns 20 minutos de caminhada. Era um prédio de madeira pintado de azul claro, com janelas grandes e um pátio de terra batida. Tinha 2 professoras, Dona Ivone, que dava aula para o primário, e Dona Marta, que ficava com os maiores. Eu gostava de ir para a escola. Era o único lugar onde eu podia escapar um pouco do aperto de casa, do cheiro de cansaço que parecia impregnado nas paredes. Eu era boa aluna, sabia ler antes dos outros, fazia conta de cabeça. Essa menina ainda vai ser alguém na vida, Dona Ivone dizia para minha mãe nas reuniões. E minha mãe só balançava a cabeça, desconfiada como quem não acredita muito em promessas. Foi na última semana de agosto que as coisas começaram a mudar. Tinha chegado uma família nova na cidade, gente da capital, com dinheiro e modos diferentes. O filho deles, um rapaz de uns 17 anos chamado Ricardo, tinha olhos verdes e um jeito de olhar que me fazia sentir esquisita por dentro. Ele começou a me esperar na saída da escola. No começo, eu achei que era coincidência. Depois percebi que não. Ele ficava lá, encostado no muro, fumando aqueles cigarros de filtro branco que só gente da cidade grande usava. "Oi, menina", ele dizia,
E eu baixava a cabeça e passava rápido, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. Tinha uma parte do caminho que passava por trás do armazém do seu Manuel. Era um atalho que eu costumava pegar para chegar mais rápido em casa. Foi ali, naquele pedaço de caminho escondido, que o rapaz me pegou pelo braço um dia. "Por que você sempre foge de mim?" ele perguntou, o hálito cheirando a cigarro e alguma coisa amarga que eu não conhecia. Tentei me soltar, mas ele era mais forte. "Você é bonita demais para ser tão tímida", ele disse, chegando tão perto que pude contar as pintinhas amarelas no verde dos olhos dele. O que aconteceu depois? Eu nunca contei para ninguém. Nunca mesmo. Guardei dentro de mim, como um caco de vidro que a gente engole e que vai cortando por dentro, devagar, durante anos e anos. Voltei para casa naquele dia com as pernas bambas e um rasgo na blusa do uniforme. Minha mãe estava na porta, esperando com aquela cara que ela fazia quando estava brava. "Onde é que você se meteu, menina? Tá todo mundo esperando para almoçar." Abri a boca para explicar, mas nada saiu. Foi a primeira vez. Ali mesmo, na porta da minha casa, descobri que as palavras tinham ido embora. No lugar delas, só um buraco seco e um nó na garganta que doía quando eu tentava forçar algum som. Minha mãe me deu uns tapas nas costas, achando que eu estava engasgada. Depois, quando viu que não tinha jeito, me levou para o quarto e trocou minha roupa. Viu o rasgo na blusa, viu os arranhões nos meus braços, mas não perguntou nada. Tinha coisas que na nossa casa a gente não perguntava. Tinha coisas que era melhor não saber. Naquela noite, deitada na minha cama improvisada na sala, ouvi meus pais conversando baixinho na cozinha. "Deve ser frescura", meu pai resmungou. "Amanhã ela tá falando de novo." Mas minha mãe não tinha tanta certeza. "E se for alguma doença, Geraldo? E se for algo grave?" O medo na voz dela era novo para mim. Nunca tinha ouvido minha mãe com medo antes. Era sempre ela quem resolvia tudo, quem sabia o que fazer. Mas dessa vez, nem ela sabia. O dia seguinte amanheceu e eu continuava muda. E o próximo também. E o outro. Uma semana se passou e o silêncio foi ficando mais confortável que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Era como se eu tivesse descoberto um lugar seguro dentro de mim mesma, um lugar onde ninguém podia entrar e machucar. Minha mãe começou a ficar desesperada. Primeiro me levou no posto de saúde, onde o Dr. Marcos olhou minha garganta, fez eu dizer "ah", o que obviamente não consegui, e no fim deu de ombros. "Não tem nada de errado fisicamente", ele disse, ajeitando os óculos no nariz. "Deve ser coisa da cabeça." Foi aí que começou nossa peregrinação. Se era coisa da cabeça, como dizia o doutor, então era caso para benzedeira, para rezadeira, para pastor, para qualquer um que pudesse exorcizar o que quer que tivesse se apoderado de mim e roubado minha voz. Primeiro fomos na Dona Teresa, uma senhora que morava na saída da cidade e que todo mundo dizia ter o dom de curar. Ela me fez sentar numa cadeira de palha, passou raminhos de arruda em volta de mim e murmurou orações que eu não entendia. Saí de lá do mesmo jeito que entrei, calada. Depois foi a vez do pastor Jeremias, de uma igreja nova que tinha aberto na cidade. Ele colocou as mãos na minha cabeça, gritou palavras que pareciam vir do fundo do peito, me sacudiu pelos ombros, pedindo que eu falasse em nome de Jesus. Fechei os olhos com força e desejei estar em qualquer lugar menos ali. A igreja do pastor Jeremias foi nossa última esperança naquela primeira rodada de tentativas. "É o demônio que está calando essa menina", ele sentenciou logo que me viu. "Mas nós vamos expulsar ele no nome de Jesus." O culto de libertação durou 3 horas. 3 horas de gritos, de mãos na minha cabeça, de óleo sendo derramado sobre mim, de pessoas falando em línguas estranhas ao meu redor. E eu ali, no meio daquela confusão toda, pensando que se Deus existia mesmo, ele devia estar tão cansado quanto eu. Voltamos para casa já de noite. Minha mãe chorava baixinho, sem fazer barulho. "O que foi que aconteceu com você, minha filha?" Ela perguntou, mais para si mesma do que para mim, enquanto me ajudava a tirar o vestido manchado de óleo. Eu quis dizer. Juro que quis. Quis contar sobre o rapaz de olhos verdes, sobre o medo que senti, sobre a vergonha.
mas as palavras continuavam presas, como passarinhos numa gaiola sem porta. Os dias foram passando e a vida foi se ajustando ao meu silêncio. Na escola, Dona Ivone arranjou um caderninho onde eu escrevia quando precisava responder alguma coisa. Os outros alunos, no começo, ficavam me olhando como se eu fosse um bicho de circo. Alguns até tentavam me fazer falar de propósito, me provocando, puxando meu cabelo. A Elaína é mudinha, a Elaína é mudinha, eles cantavam durante o recreio. Mas logo perderam o interesse. Gente calada não dá muita diversão. Em casa, meus irmãos reagiram cada um do seu jeito. Antônio me tratava como se eu tivesse ficado doente, falava mais alto comigo, gesticulava muito, como se volume e movimento pudessem me fazer entender melhor. José só me olhava com aqueles olhos mansos dele e às vezes deixava um desenho debaixo do meu travesseiro. Um pássaro, uma flor, o sol se pondo atrás das montanhas. Pequenos presentes silenciosos que diziam mais que muitas palavras. Meu pai continuava no mesmo, chegando cansado, comendo em silêncio, dormindo cedo. Só minha mãe não se conformava. De vez em quando eu a pegava me olhando com uma mistura de confusão e tristeza. Como se estivesse tentando decifrar um mistério que não tinha solução. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja se perguntando como uma pessoa pode ficar quase 4 anos inteiros sem dizer uma palavra. Como é possível guardar tudo dentro sem explodir? Eu me pergunto a mesma coisa hoje, olhando para trás. Mas a verdade é que às vezes o silêncio é o único lugar seguro quando o mundo lá fora parece grande demais, assustador demais. E às vezes o silêncio é o grito mais alto que alguém consegue dar. Foi assim que comecei a viver no meu mundo de silêncio. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e logo se fez quase 1 ano que eu não pronunciava uma palavra sequer. A menina tagarela que um dia eu fui parecia ter existido em outra vida, como personagem de um livro que li há muito tempo. Vocês talvez não acreditem, mas o silêncio tem muitas vozes. Tem o silêncio pesado das noites em que o sono não vem, quando a gente fica revirando na cama com os pensamentos unindo feito abelhas bravas. Tem o silêncio dos domingos depois do almoço, quando a casa toda parece adormecer num calor manso. Tem o silêncio da raiva, que arde na garganta igual pimenta. E tem o silêncio do medo, que gela o corpo inteiro, começando pela barriga e indo até a ponta dos dedos. Aprendi a conhecer cada um deles. No começo minha mãe ainda tentava me fazer falar. Perguntava coisas que eu não podia responder só balançando a cabeça. Você está sentindo alguma dor? Aconteceu alguma coisa na escola? Foi alguém que te fez mal? Eu abaixava os olhos e ficava olhando fixo para o chão, contando as manchas nas tábuas de madeira. Sabia todas de cor. 37 só na sala. Com o tempo, ela foi desistindo. Os olhares de desespero foram dando lugar a uma aceitação cansada. Meu caderninho de anotações, que no começo ela lia tentando encontrar pistas do que estava acontecendo comigo, foi virando só uma ferramenta de comunicação básica. Preciso ir no banheiro. Já terminei a lição. A sopa tá quente. Na escola as coisas pioraram antes de melhorar. Sempre tem aqueles meninos que parecem farejar a fraqueza dos outros igual cachorro fareja comida. Tinha um grupo, liderado pelo Nestor, filho do dono do mercadinho, que vivia me atormentando. Escondiam meu caderno de comunicação, derrubavam meus lápis de propósito, ficavam me cutucando durante a aula e dizendo: "Ô mudinha, mudinha, gato comeu sua língua." No recreio eu me escondia no último cubículo do banheiro feminino, sentada sobre a tampa fechada do vaso, abraçando os joelhos, contando os minutos para voltar para a sala. Muitas vezes nem comia o pão com mortadela que minha mãe mandava, de tanto medo de sair e dar de cara com eles. Às vezes, até ficava imaginando o que aconteceria se um dia eu abrisse a boca e gritasse bem alto, bem na cara do Nestor. Será que ele cairia para trás de susto? Será que todo mundo ia ficar me olhando boquiaberto? Mas era só fantasia. Na vida real, a voz não vinha, por mais que eu tentasse. O pior era quando o Ricardo, o rapaz de olhos verdes, aparecia na frente da escola. Não era todo dia, graças a Deus. Mas de vez em quando ele surgia lá, encostado no muro, como se estivesse esperando por alguém.
Nas primeiras vezes que o vi depois, daquilo, meu coração disparou tanto que achei que fosse desmaiar. Minhas pernas tremiam, a vista escurecia e eu tinha que me segurar na parede para não cair. Com o tempo, aprendi a olhar antes de sair pelo portão. Se ele estivesse lá, eu esperava todo mundo ir embora e escapava pelos fundos da escola, fazendo um caminho muito mais longo até em casa, mas que pelo menos me deixava longe dele. Não sei se ele estava realmente me procurando ou se era só minha cabeça pregando peças. Talvez ele nem se lembrasse direito de mim. Afinal, para ele eu devia ser só mais uma menina boba do interior. Mas para mim ele era o monstro dos meus pesadelos, aquele que tinha arrancado minha voz e minha inocência num só golpe. Foi mais ou menos nessa época, quase um ano depois que parei de falar, que a dona Helena chegou na nossa escola. Veio de São Paulo, diziam. Tinha estudado na capital e tudo, sabia de coisas que a gente nem imaginava que existiam. No primeiro dia, entrou na sala usando um vestido colorido, o cabelo preso num rabo de cavalo alto e uns brincos compridos que balançavam quando ela se mexia. Todo mundo ficou espantado. As professoras que a gente conhecia usavam roupas escuras e cabelo preso em coques apertados. Bom dia, pessoal! Meu nome é Helena e vou dar aulas de arte para vocês a partir de hoje. A voz dela era diferente. Não era brava como a da dona Ivone, nem cansada como a da dona Judite. Era viva, cheia, como se ela gostasse mesmo de estar ali. Logo nos primeiros minutos, ela percebeu que eu era a menina que não falava. Vi quando a diretora cochichou algo no ouvido dela, enquanto apontava para mim com um movimento discreto da cabeça. Esperei ver o mesmo olhar de pena ou impaciência que já estava acostumada a receber. Mas ela só sorriu para mim e continuou falando com a turma toda, como se eu fosse igual aos outros. Na primeira aula, ela pediu que cada um desenhasse algo que gostava. Tirei meu estojo surrado, com os poucos lápis de cor que tinha, e comecei a desenhar o pé de ipê que ficava no quintal de casa. Era a minha árvore favorita. Durante o inverno inteiro ficava ali, quieto, só galhos secos que pareciam dedos compridos apontando para o céu. Mas quando agosto chegava, ele se cobria de flores amarelas tão vibrantes que iluminavam até os dias mais cinzentos. Como uma explosão de cores depois de tanto tempo no escuro. Desenhei com cuidado, tentando lembrar de cada curva dos galhos, de como as flores se abriam como pequenas trombetas douradas. Quando Dona Helena passou perto da minha carteira, parou um pouco mais. Que bonito esse ipê, ela disse baixinho só para mim. Você gosta de desenhar árvores? Fiz que sim com a cabeça, surpresa por ela ter reconhecido o que eu estava desenhando. Tenho alguns livros com fotos de árvores. Se quiser, posso trazer para você ver. Assenti de novo, sentindo um calorzinho estranho no peito. Era a primeira vez em muito tempo que alguém conversava comigo normalmente, sem tentar me forçar a falar ou me tratando como se eu tivesse algum problema grave. Na semana seguinte, ela trouxe os livros prometidos. Eram 3, grandes e coloridos. Livros de verdade, não aquelas cartilhas velhas que circulavam pela escola. Um deles era sobre árvores do Brasil, com fotografias tão bonitas que parecia que dava para sentir o cheiro da mata. Enquanto as outras crianças faziam uma atividade no pátio, ela deixou que eu ficasse na sala, folheando aqueles tesouros. Você pode levar para casa se quiser, ela ofereceu. Só me devolve quando terminar de ver. Arregalei os olhos, sem acreditar. Nunca tinha levado um livro daqueles para casa. Com cuidado, coloquei-os na minha sacola de pano que minha mãe tinha feito com retalhos. Naquela noite, depois que terminei de ajudar na cozinha, peguei os livros e uma vela. A luz da casa era fraca demais para ler, e me sentei na varanda dos fundos. Passei horas olhando cada página, cada fotografia. Um mundo inteiro se abria diante dos meus olhos. Árvores da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga. Cada uma com sua história, sua beleza própria. Em algumas páginas tinha até poemas sobre as árvores. Palavras bonitas que eu nunca tinha ouvido antes. Perene, exuberante, majestoso. Quando minha mãe veio me chamar para dormir, me encontrou ali, absorta naquele mundo novo. Que livros são esses? Ela perguntou, desconfiada. Escrevi no meu caderninho.
A professora nova me emprestou. Ela folheou um deles com cuidado, como se pudesse quebrar se pegasse com muita força. Parou numa página que mostrava um ipê amarelo coberto de flores. Igualzinho o do nosso quintal, ela comentou, e por um instante vi um brilho diferente nos olhos dela. Não era o olhar cansado de sempre. Era quase admiração. Essa professora nova deve ser uma mulher e tanto. Os dias foram passando e as aulas de artes com Dona Helena viraram o momento que eu mais esperava na semana. Ela nunca me forçou a falar, nunca me tratou como coitadinha, nunca fez eu me sentir menos por causa do meu silêncio. Em vez disso, me deu pincéis, tintas, papéis de diferentes texturas. Me mostrou reproduções de quadros famosos, me ensinou sobre cores e formas. A arte é uma linguagem também, Elaína, ela me disse um dia. Às vezes diz mais do que palavras. Foi Dona Helena quem primeiro percebeu algo nos meus desenhos. Não era só o jeito de traçar as linhas ou de combinar as cores. Era o que estava por trás deles. A tristeza, o medo, a raiva. Sentimentos que eu não conseguia expressar de outro jeito. Um dia, ela me pediu para ficar depois da aula. Gostaria de te dar uma coisa, ela disse quando todos os outros já tinham ido embora. Era um caderno. Não um caderninho fino de comunicação como o que eu já usava. Era um caderno de verdade, de capa dura, com folhas grossas, próprias para desenho. Na capa tinha a figura de um ipê amarelo em flor. É para você desenhar o que sente, ela explicou. Às vezes, quando a gente não consegue falar, precisa encontrar outros caminhos para deixar sair o que está aqui dentro. Ela apontou para o próprio peito, bem onde fica o coração. Naquela noite mesmo, comecei a usar o caderno. Não conseguia colocar em palavras o que tinha me feito emudecer, mas desenhei. Desenhei uma menina pequena, encurralada num canto escuro. Desenhei um par de olhos verdes, grandes e ameaçadores. Desenhei mãos, muitas mãos, agarrando, machucando. Desenhei o medo com traços pretos e angulosos que quase rasgavam o papel. Quando terminei, estava chorando. Não um choro barulhento, com soluços e gemidos. Era um choro silencioso, só lágrimas descendo pelo rosto e pingando no papel, manchando os desenhos. Era estranho. Tinha passado tanto tempo sem chorar que quase tinha esquecido como era. Na nossa casa, chorar era fraqueza. E eu tinha aprendido desde cedo a ser forte. Mas naquela noite, sozinha com meu caderno de desenhos, deixei as lágrimas virem. Era como se algo que estava preso dentro de mim começasse, finalmente, a encontrar um caminho para sair. No dia seguinte, levei o caderno para a escola. Não mostrei para ninguém, nem mesmo para Dona Helena. Era privado demais, íntimo demais, mas ela notou que eu o carregava. Já começou a usar? Perguntou com um sorriso. Fiz que sim com a cabeça. Isso é bom, ela disse, e não perguntou mais nada. Nas semanas que se seguiram, fui enchendo o caderno. Página após página de desenhos que iam ficando cada vez mais complexos. Não era mais só o medo e a raiva. Comecei a desenhar outras coisas também. O céu estrelado que via da janela da sala onde dormia. As flores da primavera que começavam a desabrochar no quintal. O rosto de José, meu irmão, com aquele olhar manso que sempre teve. Dona Helena começou a me dar mais livros. Não só sobre árvores e plantas, mas sobre pintores famosos, estilos de arte, técnicas diferentes. Me emprestou uma caixa de giz de cera com cores que eu nunca tinha visto antes. Azul turquesa, verde esmeralda, magenta, violeta. Um mundo inteiro de cores além do azul, amarelo e vermelho básicos que eu conhecia. Um dia, quase sem querer, desenhei Ricardo. Não o Ricardo bonito e charmoso que as outras meninas admiravam. Desenhei o Ricardo dos meus pesadelos, com olhos de predador e mãos que pareciam garras. Desenhei o momento exato em que ele me encurralou naquele caminho atrás do armazém. Desenhei o medo que senti, o desespero, a vergonha. Desenhei o que nunca tinha conseguido dizer. Quando terminei, fiquei olhando para o desenho por um longo tempo. Pulsava na página, como se tivesse vida própria.
Fechei o caderno com força e o escondi debaixo do colchão. Não queria que ninguém visse aquilo. Era meu segredo, minha vergonha, minha dor. Mas no dia seguinte, sem saber bem porquê, levei o caderno para a escola e depois que todos saíram, o deixei aberto naquela página na mesa da Dona Helena. Não esperei para ver a reação dela. Saí correndo, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Parte de mim queria fugir para sempre, sumir no mundo, nunca mais encarar aqueles olhos gentis que tinham me incentivado a desenhar, a me expressar. Outra parte queria, desesperadamente, que alguém finalmente visse. Que alguém entendesse o que tinha acontecido sem que eu precisasse dizer. No dia seguinte, mal consegui me concentrar nas aulas. Quando chegou a hora da aula de artes, pensei em fingir que estava doente, em me esconder no banheiro, em fugir da escola. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma urgência estranha de saber o que Dona Helena tinha pensado do meu desenho. Se ela tinha entendido. Se ela ia me julgar, me achar suja, estragada, como eu mesma me sentia. Entrei na sala, com o coração na garganta. Ela estava lá, arrumando os materiais como sempre fazia antes de começar a aula. Quando me viu, não disse nada. Só sorriu aquele sorriso gentil de sempre, como se nada tivesse mudado. Mas depois que todos os outros alunos saíram no fim da aula, ela se aproximou da minha carteira. Gostaria de conversar com você depois da escola hoje. Pode ser? Assenti, um nó se formando na minha garganta. Ela sabia. Claro que sabia. O desenho tinha dito tudo o que eu não conseguia dizer. Às vezes penso que a vida é feita de momentos decisivos. Pequenos instantes que mudam tudo, que dividem nossa existência em antes e depois. Aquela conversa com Dona Helena foi um desses momentos para mim. Ela esperou todos os outros alunos saírem e fechou a porta da sala. Tirou da bolsa o meu caderno de desenhos e o colocou sobre a mesa, mas não o abriu. Elaína, ela começou, a voz suave mas firme. O que você desenhou? Aconteceu de verdade? Fiquei olhando para minhas mãos, os dedos entrelaçados com tanta força que estavam ficando brancos. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, fiz que sim com a cabeça. Uma vez, 2, 3. Como se confirmar várias vezes pudesse tornar aquilo mais real, mais concreto. Foi o rapaz de olhos verdes? O da família que chegou no ano passado? Outra confirmação silenciosa. Uma lágrima escapou e caiu sobre minhas mãos ainda unidas com força. Você contou para alguém? Sua mãe? Seu pai? Neguei com a cabeça. Como poderia contar? Como explicar algo tão terrível, tão sujo, usando apenas papel e lápis? Como fazer meus pais entenderem algo que nem eu mesma conseguia entender completamente? Dona Helena ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando suas próximas palavras com muito cuidado. Elaína, o que aconteceu com você não foi culpa sua. Entende isso? Não foi culpa sua. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto fechado há muito tempo. O ar fresco entrando, afastando a poeira, o mofo, o cheiro de coisas velhas e esquecidas. Não foi culpa minha. 4 palavras simples que nunca tinham me ocorrido antes. E sua voz, ela continuou. Ela não desapareceu. Ela está guardada, protegida. Quando você se sentir segura, quando estiver pronta, ela vai voltar. Naquela tarde, não voltei direto para casa. Dona Helena pediu permissão para a diretora e me levou até uma sorveteria no centro da cidade. Pediu 2 sorvetes de chocolate, meu favorito, e sentamos num banco na praça. Não falamos mais sobre o desenho ou sobre Ricardo. Em vez disso, ela me contou histórias sobre quando era estudante em São Paulo, sobre os museus que tinha visitado, sobre os artistas que admirava. Enquanto a ouvia falar, comendo meu sorvete que derretia rapidamente no calor da tarde, senti algo estranho. Um alívio, pequeno mas real, como se um peso que eu carregava há tanto tempo tivesse diminuído um pouquinho. Não tinha desaparecido, era grande demais para sumir de uma hora para outra, mas já não parecia tão impossível de carregar. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo parecido.
Talvez carregue dentro de você um segredo que pesa, que dói, que rouba sua voz. Quero que saiba que não está sozinho, que não é culpa sua, e que existe um caminho para fora desse silêncio, mesmo que pareça impossível de encontrar agora. Agora que estou contando essa história, com 76 anos nas costas, percebo que nunca falei para ninguém o verdadeiro motivo do meu silêncio. Nem para minha mãe, que me arrastou de benzedeira em benzedeira. Nem para os médicos, que faziam aquelas perguntas de um jeito que parecia mais interrogatório. Nem para Dona Helena, que foi a primeira a realmente me enxergar. Guardei isso tanto tempo que virou parte de mim, como aquelas manchas de nascença que a gente carrega a vida toda. Mas talvez seja a hora de contar. Talvez alguém precise ouvir isso mais do que eu preciso esconder. Depois daquele dia com a Dona Helena e o sorvete de chocolate, algo pequeno mudou dentro de mim. Não foi nada que desse para ver por fora. Continuei sem falar, continuei a mesma menina calada de sempre. Mas lá dentro, bem no fundo, uma ideia nova tinha se plantado. Não foi culpa minha. Era uma sementinha ainda, mas estava lá. Com o passar das semanas, minha mãe continuava sua busca desesperada pela cura do meu silêncio. Já tinha me levado em médico, benzedeira e pastor, mas nada adiantou. Um dia, chegou em casa com uma notícia. Tem um padre novo na paróquia de Santa Luzia. Dizem que ele já curou uma menina que era aleijada lá de Criciúma. Vamos lá no domingo. O padre se chamava Antenor. Era um homem alto, magro, de cabelos grisalhos e óculos redondos que ficavam sempre escorregando pelo nariz comprido. A igreja de Santa Luzia ficava a quase 2 horas da nossa casa, numa cidadezinha vizinha. Acordamos de madrugada naquele domingo, eu e minha mãe. Meu pai e meus irmãos ficaram, só nós duas enfrentamos a viagem. Chegamos lá, a igreja estava lotada, gente de todo canto, muitos doentes, alguns em cadeiras de rodas, outros com muletas, todo mundo querendo um milagre. Ficamos espremidas num canto perto da porta, minha mãe segurando minha mão com tanta força que chegava a doer. Depois da missa, teve uma sessão de bênçãos especiais. Uma fila enorme se formou, e a gente esperou quase 2 horas até chegar nossa vez. Quando ficamos frente a frente com o padre Antenor, minha mãe começou a chorar. Minha filha não fala há quase 1 ano, padre. Já tentei de tudo. Por favor, ajude ela. O padre Antenor me olhou com olhos bondosos por trás dos óculos. Não tinha nada assustador nele, nada que lembrasse os gritos do pastor Jeremias ou as rezas estranhas da benzedeira. Ele só colocou as mãos nas minhas têmporas, fechou os olhos e rezou baixinho. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, só isso. Depois me deu um santinho de Nossa Senhora e disse para minha mãe: tenha paciência, filha. Deus tem o tempo dele. A voz dessa menina vai voltar quando a ferida que a calou começar a sarar. No caminho de volta, minha mãe parecia mais calma. Acho que as palavras do padre tinham dado a ela algo que ninguém mais conseguiu dar até então. Esperança. Não a esperança de uma cura milagrosa, mas de um processo, de uma jornada que tinha seu próprio tempo. A gente vai dar tempo ao tempo, filha, ela disse, passando a mão nos meus cabelos enquanto esperávamos o ônibus. Era a primeira vez que ela tocava em mim com carinho desde que tudo aconteceu. Na escola, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Graças a Dona Helena, os outros alunos foram parando de me chamar de Mudinha. Ela tinha um jeito de fazer todo mundo ver valor nas diferenças. Um dia, pendurou meus desenhos nas paredes da sala junto com os trabalhos dos outros alunos. Olha o talento da Elaína, ela dizia para quem quisesse ouvir. Em vez de ser a menina que não fala, comecei a virar a menina que desenha. O Nestor e a turma dele ainda tentavam me provocar às vezes, mas não com a mesma frequência de antes. Até a Dona Ivone, que antes parecia não saber o que fazer comigo, começou a me dar tarefas especiais, como ilustrar os murais da sala ou ajudar os alunos menores com desenhos. Em casa, as coisas continuavam mais ou menos na mesma. Meu pai chegava cansado do trabalho, jantava quieto, fumava seu cigarro na varanda e ia dormir. Antônio, meu irmão mais velho, já era quase um homem.
Passava pouco tempo em casa, tinha arranjado uma namorada na cidade. José continuava sendo meu porto seguro silencioso, me deixando bilhetinhos e desenhos debaixo do travesseiro. Foi por essa época que soube que a família do Ricardo estava se mudando. O pai dele tinha conseguido um emprego melhor em Florianópolis e eles estavam deixando a cidade. Quando minha mãe me contou a notícia, senti um alívio tão grande que quase sorri. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Não precisaria mais temer encontrá-lo na saída da escola, não precisaria mais fazer o caminho mais longo para casa só para evitar passar perto da casa dele. Na noite em que eles foram embora, fiquei horas olhando pela janela da sala, vendo as estrelas no céu. Não era que eu tivesse esquecido o que ele fez comigo. A ferida ainda estava lá, ainda doía quando eu pensava nela. Mas saber que ele não estava mais por perto, que não poderia me machucar de novo, era como tirar um espinho que estava enterrado fundo na pele. No caderno que a dona Helena tinha me dado, desenhei uma gaiola aberta, com um pássaro voando para longe. Não era um desenho bonito, nem bem feito, mas era verdadeiro. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Os meses foram passando. Completou-se 1 ano desde que minha voz tinha desaparecido. Depois, 1 ano e meio. As pessoas já estavam acostumadas com meu silêncio, já não esperavam que eu falasse. Até minha mãe parecia ter aceitado, embora de vez em quando ainda me levasse a algum lugar novo. Um médico de Florianópolis que estava de passagem pela região, uma benzedeira famosa que tinha vindo do norte, uma igreja de crentes onde diziam que aconteciam milagres. Foi depois de uma dessas visitas, a uma senhora que fazia simpatias com ervas do mato, que minha mãe finalmente desabou. Estávamos voltando para casa, andando pela estrada de terra que serpenteava entre os morros. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. De repente, minha mãe parou no meio do caminho e começou a chorar. Não era um choro contido, daqueles que ela costumava esconder de todo mundo. Era um choro forte, de soluços que vinham lá do fundo. Me perdoa, filha, ela disse entre lágrimas. Me perdoa por não conseguir te ajudar. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Nunca tinha visto minha mãe daquele jeito, tão vulnerável, tão humana. Ela sempre tinha sido a fortaleza da família, a que não demonstrava fraqueza, a que resolvia tudo. Num impulso, peguei a mão dela. Estava áspera de tanto trabalho, calejada como a de quem passou a vida inteira lutando. Apertei aquela mão com força, querendo dizer que não tinha nada para perdoar, que ela estava fazendo o melhor que podia, que o problema não era culpa dela. Ficamos ali paradas no meio da estrada de mãos dadas, olhando o sol se esconder atrás dos morros. Depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas com a manga do vestido, ajeitou os cabelos e retomou o caminho, ainda segurando minha mão. Vamos para casa, filha. Tá ficando escuro. Naquela noite, enquanto ajudava a lavar a louça do jantar, notei que minha mãe me olhava diferente. Não era o olhar de pena que eu já conhecia bem, nem o olhar de preocupação constante. Era algo novo, algo que demorei a identificar. Respeito. Como se ela finalmente tivesse entendido que meu silêncio não era uma doença a ser curada, mas uma forma de sobrevivência. A vida seguiu seu curso. A primavera virou verão, o verão virou outono, o outono virou inverno. As estações passavam, cada uma com suas cores, seus cheiros, suas memórias. O ipê do quintal, meu velho amigo, perdeu todas as folhas no frio, parecendo morto, só para renascer, glorioso, quando agosto chegou de novo. No meu aniversário de 16 anos, quase 2 anos depois que tinha parado de falar, meu pai me deu um presente. Era uma caixa de madeira, dessas feitas à mão, com meu nome entalhado na tampa. Dentro tinha um conjunto de lápis de cor, não os baratos que vendiam no armazém, mas lápis de verdade, de artista, com 24 cores diferentes. Ele não disse nada quando me entregou, só ficou ali parado, meio sem jeito, o chapéu nas mãos, esperando minha reação. Olhei para os lápis, depois para ele, sem acreditar. Devia ter custado uma fortuna. Talvez 1 mês inteiro de trabalho na serraria. A professora disse que você tem jeito para coisa, ele falou, olhando para o chão. Achei que talvez você quisesse lápis melhores. Não sei explicar o que senti naquele momento.
Era como se algo dentro de mim, algo que estava congelado há muito tempo, começasse a derreter bem devagarzinho. Meu pai nunca tinha sido de demonstrar afeto ou de dar presentes. Mas ali estava ele, me dando algo que só podia significar uma coisa. Ele me via. Via além do meu silêncio. Via a pessoa que eu estava tentando ser. Abracei ele pela primeira vez em anos. Senti o cheiro de serragem e suor, o corpo magro e forte, os braços que não sabiam bem como retribuir o abraço. Quando nos separamos, vi algo raro nos olhos dele, um brilho de lágrimas contidas. "Feliz aniversário, filha!" ele disse, e saiu rápido para o quintal, talvez para esconder a emoção que não sabia como expressar. Naquela noite, usei os lápis novos para desenhar minha família, não como ela era antes, distante, silenciosa, cada um no seu canto, mas como estava começando a ser, imperfeita, quebrada em alguns lugares, mas tentando se entender, tentando se amar, tentando encontrar um caminho através da dor. Quando terminei o desenho, percebi algo estranho no meu rosto. Passei a mão e senti umidade. Estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Foi naquela semana que Dona Helena me deu o livro. Era a história de um sabiá que, depois de ser atacado por um gato, ficou com tanto medo que se recusou a cantar. Os outros pássaros tentaram de tudo para fazê-lo voltar a cantarolar. Trouxeram comida boa, construíram ninhos confortáveis, cantaram as melhores músicas da floresta. Mas nada adiantou. Até que um dia, o sabiá conheceu uma rolinha que também não cantava, não porque não podia, mas porque escolhia o silêncio. Às vezes, ficar quieto é a única forma de se ouvir por dentro, a rolinha disse ao sabiá. E foi só quando ele finalmente se ouviu por dentro que sua voz voltou. Li o livro inteiro naquela noite, escondida debaixo do cobertor, com a luz fraquinha de uma vela. Quando terminei, fiquei olhando para o teto por um longo tempo, pensando no sabiá, na rolinha, em mim, em como às vezes a gente precisa mergulhar no silêncio para encontrar a própria voz. No dia seguinte, levei o livro para a escola para devolver a Dona Helena. Quando acabou a aula e todos os outros alunos já tinham ido embora, me aproximei da mesa dela e coloquei o livro ali em cima. "Gostou da história?" ela perguntou com aquele sorriso gentil que já conhecia tão bem. Fiz que sim com a cabeça. "Sabe, Elaína, tem uma coisa que aprendi na vida", ela disse, guardando o livro na bolsa. "A voz da gente nunca desaparece de verdade. Às vezes, ela só precisa descansar um pouco, juntar forças, encontrar um caminho novo. E quando ela volta, vem mais forte, mais verdadeira." Olhei nos olhos dela, sentindo aquela sementinha dentro de mim. Aquela que dizia, não foi culpa sua, crescer um pouquinho mais. E junto com ela, outra ideia começou a nascer. Talvez eu pudesse falar de novo. Talvez não agora, não amanhã. Talvez nem no mês que vem. Mas um dia. Se você está me ouvindo agora e se sente preso no seu próprio silêncio, quero que saiba. Sua voz ainda está aí. Pode estar escondida, machucada, assustada, mas ela não desapareceu. E quando você estiver pronto, quando a ferida começar a cicatrizar, ela vai encontrar o caminho de volta. Faltava pouco mais de um mês para completar 2 anos do meu silêncio, quando tudo começou a mudar de verdade. Era início de julho, as manhãs geladas cobriam o quintal com uma camada fina de geada que cintilava no primeiro sol. O inverno em Santa Catarina sempre foi rigoroso, mas aquele parecia especialmente frio, ou talvez fosse só impressão minha. Na escola, Dona Helena tinha organizado uma exposição com os trabalhos dos alunos. Era a primeira vez que acontecia algo assim na nossa cidadezinha, onde a arte nunca tinha sido considerada coisa importante. A diretora hesitou no começo, mas acabou cedendo quando viu o entusiasmo dos alunos e dos pais. Até o prefeito tinha prometido aparecer na inauguração. 2 semanas antes da exposição, Dona Helena me chamou depois da aula. "Elaína", ela disse, "quero que seus desenhos sejam o destaque da exposição. Você se importa?" Arregalei os olhos, sem acreditar. Meus desenhos? No centro da exposição? Peguei meu caderninho de comunicação e escrevi, com a mão tremendo um pouco,
Mas eu não sou a melhor da turma. Ela sorriu daquele jeito que fazia os olhos dela ficarem pequenininhos, quase fechados. Arte não é sobre ser o melhor, Elaina. É sobre ser verdadeiro, e seus desenhos são os mais verdadeiros que já vi. Saí da escola naquele dia com um sentimento estranho no peito. Não era bem orgulho, não era bem felicidade. Era algo parecido com propósito. Como se pela primeira vez eu pudesse fazer algo que importava, algo que ia além de simplesmente existir em silêncio. Em casa, contei a novidade para minha mãe através do meu caderninho. Ela estava cozinhando, mexendo uma polenta no fogão a lenha que perfumava a casa inteira. Uma exposição? Ela perguntou, sem tirar os olhos da panela. E você vai participar? Fiz que sim com a cabeça, tentando conter a empolgação. Minha mãe parou de mexer a polenta por um instante, me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. E vão mostrar seus desenhos? Aqueles que você faz no caderno que a professora te deu? Assenti de novo, esperando a reação dela. Num impulso, corri até meu cantinho na sala e peguei o caderno de desenhos que estava escondido embaixo do colchão. Folheei rapidamente, procurando algo que pudesse mostrar para ela. Encontrei um desenho do nosso quintal, com o ipê, as galinhas ciscando, a horta no fundo. Era um dos meus favoritos. Voltei para a cozinha e mostrei para ela. Minha mãe limpou as mãos no avental e pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Ficou olhando o desenho por um longo tempo, em silêncio. Pensei que talvez ela não tivesse gostado, que achasse uma bobagem, um desperdício de papel. Mas então vi algo que quase não reconheci. Uma lágrima descendo pelo rosto dela. Tá igualzinho, ela murmurou. Até as manchas no tronco do ipê você colocou. Naquele momento, senti como se uma janela tivesse se aberto entre nós, deixando entrar um pouco de luz num lugar que esteve escuro por muito tempo. Minha mãe nunca tinha sido de demonstrar emoções, nunca tinha chorado na minha frente. Vê-la assim, tocada por algo que eu tinha criado, mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. As 2 semanas seguintes foram de preparação intensa para a exposição. Dona Helena selecionou 5 dos meus desenhos para serem emoldurados e expostos. Juntas, escolhemos os que mostravam uma espécie de jornada. O primeiro, escuro e confuso, feito logo depois que comecei a desenhar com ela. O segundo, ainda sombrio, mas já com alguns elementos reconhecíveis. O terceiro, o ipê do quintal, começando a trazer cores. O quarto, um retrato da minha família reunida em volta da mesa. E o último, mais recente, uma menina de costas olhando para um horizonte ensolarado. Era minha história. Sem palavras, sem explicações, mas ainda assim, minha história. O dia da exposição chegou. Era um sábado, e a escola tinha sido toda decorada para a ocasião. As carteiras tinham sido afastadas para as paredes, criando um espaço no centro, onde os trabalhos estavam expostos em painéis improvisados. Tinha desenhos, pinturas, esculturas feitas de argila e até móveis pendurados no teto. Os meus desenhos estavam num lugar especial, logo na entrada, com uma plaquinha que dizia Jornada em Cores, por Elaina Gomes. Nunca vou esquecer a sensação de entrar naquela sala e ver meu nome ali, meus desenhos emoldurados como obras de arte de verdade. Era como se uma parte de mim, a parte que tinha ficado presa no silêncio por tanto tempo, estivesse finalmente sendo vista, reconhecida, valorizada. Minha família inteira veio. Meu pai, que tinha pedido folga na serraria pela primeira vez em anos. Minha mãe, usando o vestido de domingo. Meus irmãos, Antônio e José, desajeitados em roupas que já estavam pequenas para eles. Até minha avó Nair, que morava longe e quase nunca nos visitava, tinha vindo para a ocasião. Os visitantes iam chegando aos poucos. Vizinhos, outros alunos e suas famílias, até mesmo o prefeito com sua esposa toda arrumada. Muitos paravam na frente dos meus desenhos, olhando com atenção, comentando entre si. Eu ficava um pouco afastada, meio escondida atrás da minha mãe, envergonhada com toda aquela atenção. Foi então que percebi uma senhora que eu não conhecia, parada há muito tempo diante dos meus desenhos. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos,
cabelos grisalhos presos num coque, roupas simples, mas elegantes. Ela olhava para cada desenho com uma atenção diferente, como se estivesse lendo uma história nas linhas e cores. Dona Helena se aproximou dela e começaram a conversar. De vez em quando, olhavam na minha direção. Meu coração disparou. Quem seria aquela mulher? O que estariam falando sobre mim, sobre meus desenhos? Depois de algum tempo, Dona Helena veio até onde eu estava com minha família. Elaína, tem alguém que gostaria muito de conhecer você, ela disse, indicando a senhora de cabelos grisalhos. Esta é Dona Clara. Ela é diretora da Escola de Artes de Florianópolis. Minha mãe apertou meu ombro com força, como se precisasse se segurar em algo para não cair. Escola de Artes de Florianópolis? Era um lugar quase mítico para nós. Gente simples do interior. Algo que só existia em histórias, como Paris ou Nova York. A senhora se aproximou com um sorriso gentil. Olá, Elaína. Seus desenhos são extraordinários, especialmente considerando sua idade e o fato de que nunca teve aulas formais de arte. Baixei os olhos, sem saber como responder, mesmo que pudesse falar. Dona Helena explicou rapidamente sobre meu silêncio, mas de uma forma que não me fez sentir estranha ou coitada. Ela falou como se fosse apenas uma característica minha, como ter olhos castanhos ou cabelo crespo. Dona Clara veio especialmente para ver a exposição, Dona Helena continuou. Ela tem uma proposta para você e sua família. Meu pai, que normalmente se mantinha afastado de conversas com estranhos, deu um passo à frente. Que tipo de proposta? Ele perguntou, a voz rouca de quem não está acostumado a falar muito. Gostaria de oferecer uma bolsa de estudos para Elaína em nossa escola, Dona Clara respondeu, olhando diretamente para mim enquanto falava. Temos um programa especial para jovens talentos do interior. Ela moraria num alojamento para estudantes, com todas as despesas pagas, e teria aulas de artes plásticas com os melhores professores do estado. Um silêncio pesado caiu sobre nossa pequena roda. Eu mal conseguia respirar. Florianópolis? Estudar arte? Morar longe da minha família? Era um sonho grande demais para uma menina como eu, que nunca tinha saído da nossa cidadezinha. Mas ela não fala, minha mãe disse, a voz mal saindo. Como vai se virar sozinha numa cidade grande? Muitos artistas trabalham em silêncio, senhora Gomes. Dona Clara respondeu com gentileza. Na nossa escola, valorizamos a expressão em todas as suas formas. Elaína seria muito bem acolhida, eu garanto. Meu pai coçou a barba por fazer pensativo. Quanto custa isso? Ele perguntou, sempre prático. Como disse, é uma bolsa completa. Não teriam nenhuma despesa, além de talvez algumas roupas e materiais pessoais. A conversa continuou, com detalhes sobre como funcionaria, quando começaria, como seria a rotina. Eu ouvia tudo como num sonho, incapaz de acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Mais tarde, naquele dia, quando voltamos para casa, minha família se reuniu em volta da mesa da cozinha para discutir a proposta. Era a primeira vez que me lembrava de todos juntos assim, conversando sobre algo importante. Não sei não, minha mãe dizia, torcendo o pano de prato entre as mãos. Ela é tão nova e não fala. Como vai se defender se acontecer alguma coisa? Mas é uma oportunidade e tanto, meu pai argumentou me surpreendendo. Ele, que sempre tinha sido tão quieto, tão distante, estava ali defendendo um futuro diferente para mim. Quando é que a gente ia poder pagar uma escola dessas para ela? José, meu irmão mais novo, que raramente dava opinião em assuntos de família, se manifestou. Acho que a Elaína devia ir, ele disse baixinho. Os desenhos dela, eles falam por ela. Talvez lá ela encontre mais gente que entenda essa linguagem. Antônio, sempre mais prático, perguntou sobre os detalhes. A distância, como visitariam, se eu poderia voltar nos fins de semana. Minha avó Nair, com a sabedoria dos seus muitos anos, ficou me observando durante toda a discussão, e quando todos já tinham dado sua opinião, ela perguntou, e você, Elaína, o que você quer? Todos os olhares se voltaram para mim. Peguei meu caderninho e, com a mão tremendo, escrevi, eu quero ir. Não era só pelo desenho, embora eu amasse criar com as cores e linhas.
Era a chance de começar de novo, de ser mais do que a menina que não fala. Era a possibilidade de encontrar um lugar onde meu silêncio não fosse uma deficiência, mas apenas uma forma diferente de ser. Minha mãe leu o que eu tinha escrito e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se levantou da mesa e saiu para o quintal sem dizer nada. Meu pai suspirou fundo. Vou falar com ela, ele disse, e foi atrás da minha mãe. Pela janela da cozinha vi os dois conversando no escuro, apenas as silhuetas visíveis contra o céu estrelado. Minha mãe gesticulava, meu pai parecia estar ouvindo mais do que falando. Depois de um tempo, vi quando ele a abraçou. Algo tão raro que quase não reconheci o gesto. Os ombros dela tremiam e entendi que estava chorando. Mas não parecia um choro de tristeza. Era mais como uma rendição. Um reconhecimento de que as coisas precisavam mudar, que eu precisava encontrar meu próprio caminho. Quando voltaram para dentro, os olhos da minha mãe estavam vermelhos, mas ela tinha um sorriso pequeno nos lábios. Se é isso que você quer, filha, ela disse, colocando a mão no meu rosto. Então é isso que vai ser. O dia da partida chegou mais rápido do que eu esperava. Uma manhã de agosto, com neblina baixa cobrindo os morros e um friozinho que entrava pelos ossos. Arrumei minhas poucas coisas numa mala de papelão que meu pai tinha conseguido emprestada do seu Nivaldo da venda. Parecia grande demais para o pouco que eu tinha para levar. Minha mãe preparou um café da manhã especial, bolo de fubá, que ela sabia que eu gostava, café com leite bem quente e até umas bolachas de nata que ela só fazia em ocasiões importantes. A cozinha estava silenciosa, só o barulho dos talheres e das xícaras quebrando aquele clima de despedida que pesava no ar. Come direito, menina, minha mãe dizia, empurrando o prato na minha direção. A viagem é longa. Ela tinha os olhos inchados e eu sabia que tinha chorado a noite toda, mesmo que tentasse esconder. Meu pai estava quieto, mais quieto que o normal, mexendo o café sem beber, olhando para o nada. José, meu irmão mais novo, sentado do meu lado, de vez em quando roçava o cotovelo no meu, como se quisesse dizer, tô aqui. Antônio tinha saído cedo para buscar o carro do seu Manuel, que tinha oferecido para nos levar até a rodoviária da cidade vizinha, de onde sairia o ônibus para Florianópolis. Depois do café, peguei meu caderninho e escrevi uma mensagem para minha família. Era a primeira vez que tentava colocar em palavras o que sentia por eles. Sempre tínhamos sido uma família de poucas palavras, mesmo antes do meu silêncio. Sentimentos ficavam guardados, não ditos. Vou sentir saudade de vocês, escrevi. Obrigada por me deixarem ir. Quando minha mãe leu, vi as lágrimas que ela tentava segurar escorrerem pelo rosto. Meu pai pigarreou, desviando o olhar para a janela. José sorriu aquele sorriso tímido dele, os olhos brilhando de um jeito diferente. Antônio chegou com o carro, buzinando lá fora. Era hora de ir. Peguei minha mala, meu caderno de desenhos, a caixa de lápis que meu pai tinha feito. Na porta de casa, parei um instante e olhei para trás. Para a cozinha onde tantos cafés silenciosos tinham sido tomados. Para a sala onde eu dormia num canto. Para as paredes descascadas que guardavam tantas histórias não contadas. No carro, fiquei apertada entre José e minha mãe no banco de trás. Meu pai foi na frente com Antônio. O caminho até a rodoviária era de estrada de terra, cheia de buracos que faziam o carro pular. Olhei pela janela, gravando na memória as imagens que passavam. Os campos de trigo balançando com o vento, as vacas pastando preguiçosas, as casinhas de madeira espalhadas pelos morros. Meu mundinho tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande que eu estava deixando para trás. Na rodoviária, Dona Helena já estava esperando, com um sorriso acolhedor e um pacote nas mãos. O ônibus só sairia dali a 1 hora, então ficamos todos sentados nos bancos de madeira da pequena sala de espera. Ninguém sabia bem o que dizer. Minha mãe ajeitava meu cabelo, minha blusa, como se ainda pudesse fazer algo por mim. Meu pai olhava o relógio a cada 5 minutos. Antônio tinha ficado do lado de fora, fumando um cigarro com outros homens. José segurava minha mão, os dedos entrelaçados com os meus, um aperto forte que dizia mais que qualquer palavra. Quando faltavam 10 minutos para o ônibus partir, minha mãe me puxou para um canto, longe dos outros. Filha,
ela disse, a voz baixa e urgente. Se você quiser voltar, a qualquer momento, é só escrever uma carta. A gente vem te buscar, nem que tenha que vender a casa para pagar a passagem. Assenti, sentindo um nó na garganta. Não era só tristeza, era gratidão, era amor, era tudo misturado de um jeito que eu não sabia explicar. Meu pai se aproximou, desajeitado como sempre nas demonstrações de afeto. Colocou a mão no meu ombro, apertando de leve. Vai com Deus, filha, ele disse, e nessas palavras simples havia todo um mundo de sentimentos que ele nunca soube expressar. O ônibus chegou, grande e barulhento, levantando poeira ao parar. O motorista gritou, Florianópolis, todos a bordo! E meu coração disparou. Era hora de ir. Os abraços de despedida foram rápidos, quase bruscos, como tudo na minha família. Um beijo molhado de lágrimas da minha mãe, um abraço forte do meu pai, outro de Antônio e José, que segurou minha mão até o último segundo, como se não quisesse me soltar nunca. Subi no ônibus com Dona Helena, que carregava minha mala enquanto eu levava minha caixa de lápis e meu caderno de desenhos. Sentamos nas primeiras fileiras, e quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela. Lá estavam eles, minha família, acenando. Pequenos, cada vez mais pequenos, até virarem só pontinhos na distância e depois desaparecerem completamente. A viagem durou quase 6 horas. O ônibus balançava nas curvas, parava em pequenas cidades pelo caminho, ia enchendo e esvaziando de pessoas que eu não conhecia. Dona Helena tentou me distrair, mostrando as paisagens pela janela, contando histórias sobre Florianópolis, sobre a escola onde eu ia estudar. Tirou do pacote que trazia um lanche para nós duas, pão com queijo, maçãs, uma garrafa de suco. Olhando pela janela, vi o mundo mudar à minha frente. As montanhas foram ficando para trás, a vegetação mudou, e de repente, lá estava o mar. Imenso, azul, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Arregalei os olhos, apontando empolgada para a janela. É a primeira vez que você vê o mar? Dona Helena perguntou. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de desviar os olhos daquela imensidão azul. Era mais bonito do que eu jamais tinha imaginado. Florianópolis era uma cidade grande, com prédios altos, carros por todo lado, gente apressada nas calçadas. A rodoviária era barulhenta, cheia de vozes, anúncios pelo alto-falante, buzinas. Senti um aperto no peito. Como ia me virar ali sem falar? Dona Clara estava esperando, exatamente como tinha prometido. Usava um vestido azul marinho, simples, mas elegante, e sorriu ao nos ver sair do ônibus. Bem-vinda a Florianópolis, Elaína, ela disse, com aquela voz calma que eu lembrava da exposição. Sorri de volta, apertando meu caderno de desenhos contra o peito como se fosse um escudo. Pegamos um táxi até a Escola de Artes, um prédio antigo no centro da cidade, com janelas grandes e paredes de um amarelo suave. Tinha um jardim na frente, com árvores floridas e bancos de madeira. No portão de entrada, uma placa dizia Escola Estadual de Artes de Santa Catarina, fundada em 1952. Este será seu lar pelos próximos anos, Dona Clara disse, enquanto entrávamos. Vamos, vou mostrar onde você vai ficar. O alojamento ficava nos fundos da escola, um prédio menor, de 2 andares, onde moravam as alunas bolsistas. Era um quarto simples, que eu dividiria com outra menina, com 2 camas de solteiro, 2 armários pequenos, uma mesa de estudos e uma janela que dava para um pátio interno. Tudo era simples, mas limpo e organizado. Sua colega de quarto só chega amanhã, Dona Clara explicou. Assim você tem tempo de se acomodar. Dona Helena ajudou a desarrumar minha mala, pendurando as poucas roupas no armário, organizando meus cadernos e lápis na mesa. Quando terminamos, ela se despediu. Tinha que pegar o último ônibus de volta para casa. Nos abraçamos forte e, pela primeira vez desde que a conheci, vi lágrimas nos olhos dela. Você vai se sair muito bem aqui, Elaína, ela disse, segurando minhas mãos. E lembre-se, sua voz ainda está aí. Quando estiver pronta, ela vai encontrar o caminho de volta. Fiquei na porta do alojamento, acenando até que ela desaparecesse na curva do caminho. Depois, com um suspiro, voltei para o quarto que seria meu novo lar. Sentei na cama,
olhando em volta, sentindo a estranheza de estar num lugar desconhecido, sem minha família, sem nada familiar ao redor. Tirei do bolso o santinho que o padre Antenor tinha me dado, quase um ano antes. Era uma imagem de Nossa Senhora, já gasta nas dobras de tanto que eu a carregava. Não era que eu fosse especialmente religiosa, mas aquele santinho tinha se tornado uma espécie de amuleto, um lembrete de que alguém, em algum lugar, acreditava que eu ia melhorar. Coloquei o santinho na cabeceira da cama, junto com o livro de poesias que José tinha me dado. Abri meu caderno de desenhos e comecei a traçar linhas na folha em branco. Desenhei nossa casa com o ipê no quintal. Desenhei minha mãe na cozinha, meu pai na varanda, meus irmãos jogando bola no terreiro. Quando terminei, percebi que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixei que viessem, sem tentar contê-las. Às vezes, chorar é necessário. A primeira semana na escola foi a mais difícil. Tudo era novo, diferente, assustador. O prédio enorme com seus corredores compridos, as salas de aula cheias de materiais que eu nunca tinha visto, os professores com seus jeitos distintos de ensinar. E os outros alunos, tantos deles, a maioria da capital, que me olhavam com curiosidade quando descobriam que eu não falava. Minha colega de quarto se chamava Mariana. Era uma menina da minha idade, de uma cidade do litoral, que tinha ganhado a bolsa por seu talento com escultura. No começo, ficou desconcertada com meu silêncio, sem saber como se comunicar comigo. Mas logo encontramos uma forma. Eu escrevia no meu caderninho, ela falava, e aos poucos fomos nos entendendo. Mariana era tagarela, cheia de histórias e risadas. O oposto de mim. Talvez por isso mesmo nos demos bem desde o início. Ela preenchia o silêncio do quarto com suas conversas, me contando sobre sua família, seus sonhos, os meninos de quem gostava. E eu escutava, agradecida por ter alguém que me tratava normalmente, sem pena ou estranhamento. As aulas começaram, e com elas, um mundo novo se abriu para mim. Aprendi sobre cores, texturas, perspectiva, composição. Aprendi a usar materiais que nem sabia que existiam: carvão, pastel seco, aquarela, nanquim. Cada professor tinha uma especialidade, um estilo próprio. Alguns eram pacientes, outros mais exigentes. Mas todos, sem exceção, respeitavam meu silêncio. Na escola, descobri que não era a única diferente. Tinha um menino que gaguejava tanto que às vezes demorava minutos para terminar uma frase. Uma menina que andava com muletas por causa de uma doença que tinha desde pequena. Um rapaz mais velho que tinha crises estranhas quando ficava nervoso e precisava sair da sala para se acalmar. Cada um com sua particularidade, cada um sendo aceito como era. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a estranha. Era apenas mais uma pessoa, com seu jeito próprio de ser. As primeiras cartas de casa chegaram após 2 semanas. A letra caprichada da minha mãe contando as novidades. O ipê estava todo florido, as galinhas tinham tido pintinhos, o José tinha ganho um prêmio na escola por uma redação. No final, uma frase que me pegou de surpresa. Estamos orgulhosos de você, filha. Orgulhosos. De mim. As palavras pareciam estranhas, quase irreais. Minha família nunca tinha sido de expressar sentimentos assim, tão abertamente. Guardei a carta embaixo do travesseiro e naquela noite dormi com ela perto de mim, como um talismã contra a saudade. Os meses foram passando. O inverno foi embora, veio a primavera, depois o verão. Fiz amigos, aprendi coisas novas, descobri talentos que nem sabia que tinha. Meus desenhos foram evoluindo, ganhando profundidade, expressão. Os professores elogiavam meu trabalho, diziam que eu tinha um estilo único, autêntico. No final do primeiro semestre, houve uma exposição com os trabalhos dos alunos bolsistas. Meus desenhos foram escolhidos para ficar num lugar de destaque. Tinha gente da cidade inteira visitando, até um repórter do jornal local veio fazer uma matéria. Tirei uma foto ao lado dos meus desenhos e mandei para casa, junto com uma carta onde contava sobre tudo que estava vivendo. Para o Natal, consegui uma passagem para voltar para casa. A emoção de rever minha família depois de quase 5 meses foi tão grande que quase quebrei meu silêncio. Mas algo ainda me segurava. Como se a voz estivesse lá,
esperando para sair, mas não encontrasse ainda o caminho certo. Foram 2 semanas maravilhosas em casa. Percebi como tudo parecia menor, mais simples do que eu lembrava. Ou talvez fosse eu que tinha mudado, crescido por dentro e por fora. Minha mãe tinha engordado um pouco, meu pai estava com mais cabelos brancos. José tinha esticado, estava quase da minha altura. Antônio tinha noiva, uma moça da cidade que eu mal conhecia. Voltei para Florianópolis com o coração cheio e a certeza de que estava no caminho certo. A escola não era mais um lugar estranho. Era meu lugar. O lugar onde eu podia ser eu mesma, sem medo, sem vergonha. Foi numa tarde de março, quase 2 anos depois que comecei a estudar na escola, que aconteceu. Eu estava no ateliê, sozinha, trabalhando num projeto para a aula de pintura. Era um autorretrato, algo que nunca tinha tentado antes. Olhava para o espelho pequeno que tinha colocado na mesa, tentando capturar na tela os traços do meu rosto, os olhos, a expressão. De repente, sem aviso, senti aquela mesma sensação estranha na garganta. Um formigamento, uma urgência. As palavras que há tanto tempo estavam presas querendo sair. Olhei em volta. Não havia ninguém por perto. Só eu e meu reflexo no espelho. Abri a boca, hesitante, com medo. E então, num sussurro rouco que foi ficando mais forte, disse as palavras que tanto queria dizer. Meu nome é Elaína, e eu sobrevivi. Quando as palavras saíram da minha boca naquela tarde no ateliê, foi como se uma represa tivesse se rompido depois de anos de pressão. Uma palavra puxou a outra, e logo me vi falando em voz alta no quarto vazio, testando o som da minha própria voz, que saía rouca, estranha, como um instrumento que ninguém tocava há muito tempo. Meu nome é Elaína. Tenho 16 anos. Nasci em Campos Novos. Frases simples que soavam estranhas aos meus próprios ouvidos. Passei horas assim, sozinha no ateliê, redescobrindo minha voz. Chorei, ri, repeti palavras que há tanto tempo estavam guardadas dentro de mim. Era como redescobrir uma parte perdida de mim mesma. Quando voltei para o alojamento naquela noite, Mariana estava lá, estudando na escrivaninha. Ao me ver entrar, sorriu como sempre fazia. E aí, como foi seu dia? O autorretrato está ficando bom? Abri a boca, hesitei, senti o coração disparar. Respirei fundo e, pela primeira vez em quase 4 anos, respondi uma pergunta em voz alta. Está ficando. A voz saiu fraca, meio trêmula, mas saiu. Mariana deixou cair o lápis que segurava, os olhos arregalados em choque. Elaína? Você falou? Assenti, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos. Falei, respondi, a voz um pouco mais firme dessa vez. Mariana pulou da cadeira e me abraçou com tanta força que quase caímos. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, e eu também, num turbilhão de emoções que nem sabia que era capaz de sentir. Mas como? Como aconteceu? Ela perguntava, sem me soltar. Como explicar algo que nem eu mesma entendia completamente? Como colocar em palavras, justamente em palavras, o que tinha acontecido dentro de mim? Acho que... chegou a hora. Foi o que consegui dizer. Nos dias que se seguiram, fui praticando falar. No começo só com Mariana, em nosso quarto. Depois com mais alguns amigos próximos. Minha voz ainda saía hesitante, às vezes falhava no meio das frases. E eu ainda usava o caderninho quando me sentia insegura demais para formar as palavras. Era como aprender a andar de novo depois de uma longa doença. Os passos incertos, o equilíbrio frágil, mas cada vez mais firme. Depois de uma semana, marquei uma reunião com Dona Clara, a diretora. Quando entrei em sua sala, ela sorriu como sempre, me convidando a sentar. Em que posso ajudá-la, Elaína? Perguntou, já esperando que eu pegasse meu caderninho para responder. Eu queria agradecer, falei, vendo os olhos dela se arregalarem em surpresa. Por tudo que a senhora fez por mim. Dona Clara levou a mão à boca, os olhos marejando. Por um momento ficou sem palavras, algo raro para ela, sempre tão eloquente. Oh, Elaína! Ela finalmente conseguiu dizer.
Isso é maravilhoso. Quando? Semana passada, respondi, sentindo-me mais confiante a cada palavra. Estava sozinha no ateliê e simplesmente aconteceu. Ela se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou, algo que nunca tinha feito antes. Sabia que isso ia acontecer um dia, disse, afastando-se para me olhar nos olhos. Sua voz nunca se foi. Só estava esperando você ficar forte o suficiente para usá-la de novo. Decidimos juntas que eu escreveria uma carta para minha família, contando a novidade. Eu queria fazer uma surpresa, esperar até as férias de julho, quando voltaria para casa, para que eles me ouvissem pessoalmente. Mas Dona Clara achou que seria injusto fazê-los esperar tanto. Seus pais sofreram com você todo esse tempo, ela argumentou. Merecem saber dessa alegria o quanto antes. Concordei. Naquela mesma noite, sentei na escrivaninha do quarto e escrevi a carta mais importante da minha vida. Queridos mãe, pai, Antônio e José, tenho uma notícia para dar. A melhor notícia do mundo. Minha voz voltou. Aconteceu semana passada, quando eu estava sozinha no ateliê. De repente, as palavras simplesmente saíram, como se estivessem só esperando o momento certo. Ainda estou aprendendo a falar de novo. A voz sai rouca às vezes, e ainda me sinto estranha usando-a depois de tanto tempo. Mas cada dia fica um pouco mais fácil. Mal posso esperar para voltar para casa nas férias de julho e conversar com vocês, de verdade, depois de quase 4 anos. Com todo o meu amor e gratidão, Elaína. Na manhã seguinte, levei a carta até o correio. Enquanto o funcionário pesava o envelope, me peguei pensando em como minha mãe reagiria ao ler aquelas palavras. Será que choraria? Será que correria para mostrar ao meu pai? Será que eles acreditariam ou achariam que era algum tipo de brincadeira? 2 semanas depois, recebi a resposta. O envelope estava manchado em alguns pontos, como se gotas de água ou lágrimas tivessem caído sobre o papel. A letra da minha mãe, geralmente tão firme e caprichada, parecia trêmula. Minha querida filha, quando li sua carta, achei que estava sonhando. Li 1, 2, 3 vezes, sem conseguir acreditar. Chamei seu pai, seus irmãos, li em voz alta para eles. José chorou igual criança. Antônio saiu correndo para contar para a noiva dele. Seu pai ficou calado, mas vi as lágrimas nos olhos dele. A primeira vez na vida que vi seu pai chorar. Filha, não sei nem o que dizer. É um milagre. O padre Antenor tinha razão. Deus tem o tempo dele. A sua voz voltou quando a ferida que a calou começou a sarar. Estamos contando os dias para julho chegar, para ouvir sua voz depois de tanto tempo. Já avisei todo mundo aqui, a dona Helena, as vizinhas, até o prefeito. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, minha filha, com todo o amor do mundo, sua mãe. Os meses que se seguiram foram de preparação. Fiz terapia da fala com uma fonoaudióloga que Dona Clara conhecia para ajudar minha voz a recuperar força e clareza. Pratiquei todos os dias, lendo em voz alta, conversando com Mariana, participando cada vez mais nas aulas. Era estranho, depois de tanto tempo em silêncio, de repente me ver falando, respondendo perguntas, opinando. Alguns professores choraram na primeira vez que me ouviram. Outros sorriram aquele tipo de sorriso que vem de dentro, cheio de alegria genuína. Meus colegas, especialmente os que me conheciam desde o começo, comemoraram como se fosse uma vitória pessoal deles também. Julho finalmente chegou, trazendo consigo o frio do inverno e a promessa de voltar para casa. Na véspera da viagem, arrumei minha mala com cuidado, escolhendo presentes para cada membro da família. Um cachecol de lã para minha mãe, um cachimbo novo para meu pai, um livro de contos para José, uma camisa para Antônio. O ônibus para Campos Novos saía cedo. Mariana me acompanhou até a rodoviária, falando sem parar como sempre fazia quando estava nervosa ou emocionada. Não esquece de me escrever contando tudo, ela disse me abraçando forte antes que eu embarcasse. Quero saber cada detalhe de como foi. Eu conto, prometi, retribuindo o abraço. Obrigada por tudo, Mari. A viagem de volta para casa foi bem diferente da primeira, quase 2 anos antes. Dessa vez eu não era uma menina assustada indo para o desconhecido.
Era uma quase mulher voltando para casa, com histórias para contar, com uma voz recuperada, com um mundo inteiro que tinha se aberto dentro e fora de mim. Olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem mudar, as montanhas começarem a aparecer, senti uma mistura de emoções. Ansiedade, alegria, um pouco de medo também. Como seria falar com minha família depois de tanto tempo? As palavras viriam facilmente, ou eu travaria, voltaria ao silêncio. Quando o ônibus finalmente chegou à pequena rodoviária da cidade vizinha a Campos Novos, meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Desci os degraus devagar, procurando rostos conhecidos entre as pessoas que esperavam. E lá estavam eles, minha família inteira, minha mãe usando o vestido de domingo, meu pai com o chapéu nas mãos, Antônio ao lado da noiva, José sorrindo de orelha a orelha. E não só eles. Estava também Dona Helena, algumas vizinhas, até seu Manuel do armazém. Parecia que metade da cidade tinha vindo me receber. Quando me viram, houve um momento de suspensão, como se o tempo tivesse parado. Todos olhando para mim, esperando, antecipando. Caminhei até eles, a mala pesando na mão, o coração pesando no peito. Parei na frente da minha mãe. Ela tinha envelhecido naqueles 2 anos, mais rugas em volta dos olhos, mais cabelos brancos. Mas o olhar era o mesmo, forte, determinado, cheio de amor que nunca soube como expressar. "Oi, mãe", falei, a voz saindo clara e firme. Ela levou as mãos ao rosto, os olhos imediatamente marejados. Meu pai deu um passo à frente, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Minha filha", minha mãe conseguiu dizer por fim, antes de me puxar para um abraço tão forte que quase doeu. Depois foi uma confusão de abraços, lágrimas, exclamações de alegria. Meu pai me abraçou de um jeito que nunca tinha feito antes, como se eu fosse algo precioso que ele temia quebrar. José não parava de sorrir, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Antônio, sempre mais reservado, apenas apertou meu ombro com força, mas vi a emoção no olhar dele. Dona Helena foi a última a me abraçar. Quando nos separamos, ela pegou meu rosto entre as mãos, como fazia antigamente. "Eu sabia", ela disse baixinho, só para mim. Eu sempre soube que sua voz encontraria o caminho de volta. O caminho para casa foi cheio de conversas, todos falando ao mesmo tempo, querendo saber de tudo, desde como eu estava me saindo na escola até como tinha sido quando minha voz voltou. Falei mais naquela 1 hora de viagem do que em todos os meses desde que voltei a falar. Nossa casa parecia menor do que eu lembrava, mais simples. Mas o cheiro era o mesmo. Lenha queimando no fogão, café fresco, o perfume das flores do quintal entrando pelas janelas. O ipê estava começando a florescer, pequenos botões amarelos já aparecendo entre os galhos. Naquela noite, sentados todos em volta da mesa da cozinha, depois de um jantar especial que minha mãe tinha preparado com tanto carinho, finalmente contei a história completa. Não só como minha voz tinha voltado, mas por que ela tinha desaparecido em primeiro lugar. Falei do rapaz de olhos verdes, do medo, da vergonha. Falei de como as palavras tinham secado na minha garganta, como se tivessem sido sugadas por um buraco negro de tristeza. Falei dos pesadelos que me perseguiram por tanto tempo, do silêncio que virou refúgio e prisão ao mesmo tempo. Minha mãe chorou durante toda a história, as mãos apertadas sobre a mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Meu pai tinha uma expressão que nunca vi antes, uma mistura de dor, raiva e uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. José olhava para baixo, para as próprias mãos, mas via as lágrimas que pingavam na mesa. Antônio tinha saído no meio da história, incapaz de ouvir até o fim, e o ouvimos esmurrando algo do lado de fora. Quando terminei, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Não o silêncio confortável de antigamente, mas um silêncio carregado de dor, de arrependimento, de coisas que poderiam ter sido diferentes. Foi meu pai quem falou primeiro, a voz rouca de emoção. "Se a gente soubesse, se você tivesse conseguido nos contar, não foi culpa de vocês", respondi, olhando para cada um deles. "Nem minha. Foi dele. Só dele." Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha. "Me perdoa, filha", ela disse,
as lágrimas escorrendo sem parar, por não ter visto, por não ter entendido. Não tenho que perdoar, mãe, falei, apertando a mão dela. Vocês fizeram o melhor que podiam. E no fim, foi esse amor, mesmo desajeitado, que me ajudou a encontrar minha voz de novo. Ficamos ali, em volta daquela mesa, até tarde da noite, falando, chorando, rindo às vezes também. Era como se estivéssemos nos conhecendo de novo, nos reconectando depois de anos de distância, não só física, mas emocional. Antes de irmos dormir, meu pai me chamou para fora, para a varanda. Estava uma noite clara, o céu pontilhado de estrelas. Ele acendeu seu cigarro de palha, a brasa vermelha brilhando no escuro. Sabe, filha, ele disse depois de um tempo, olhando para o céu, eu nunca fui bom com palavras. Sua mãe sempre reclamou disso. Mas quero que saiba de uma coisa. Tenho orgulho de você, do que você se tornou, da força que teve. Era a primeira vez que meu pai dizia algo assim. Senti as lágrimas voltarem aos olhos, mas eram diferentes das que tinha derramado antes. Eram lágrimas de cura, de aceitação, de amor. Obrigada, pai, respondi, a voz embargada. Também tenho orgulho de ser sua filha. Ele sorriu no escuro, o rosto iluminado brevemente pela brasa do cigarro. Depois estendeu o braço e, num gesto que nunca tinha feito antes, passou pelo meu ombro, me puxando para perto num meio abraço desajeitado, mas cheio de significado. As 2 semanas que passei em casa foram de reconexão, de cura, de descobrir uma nova forma de ser família. Todos tínhamos mudado, eu mais visivelmente, com minha voz recuperada, mas eles também, cada um à sua maneira. Tínhamos aprendido, à custa de muita dor, que algumas coisas precisam ser ditas, que o silêncio nem sempre protege, que palavras importam. No meu último dia em casa, antes de voltar para Florianópolis, fui até o ipê do quintal. Estava cheio de flores agora, um mar de amarelo contra o céu azul. Encostei a mão no tronco áspero, sentindo a vida pulsando sob a casca. Pensei no caminho que tinha percorrido, na menina silenciosa que fui, na mulher que estava me tornando, nas cicatrizes que ainda carregava, mas que já não doíam tanto, na voz que tinha perdido e encontrado de novo. Olhando para aquela árvore que todo inverno parecia morrer só para renascer gloriosamente na primavera, entendi uma verdade importante. Nós também podemos renascer. Podemos sobreviver aos invernos mais rigorosos da alma. E quando menos esperamos, lá estamos nós, florescendo de novo, mais fortes, mais coloridos, mais vivos. Se você está ouvindo esta história e se reconhece nela de alguma forma, se também carrega um silêncio pesado dentro de você, quero que saiba, sua voz ainda está aí, talvez escondida, talvez machucada, talvez confusa, mas ela existe, e um dia, quando você menos esperar, ela vai encontrar o caminho de volta. E quando esse dia chegar, que palavras você vai dizer primeiro? Talvez obrigado a quem te ajudou no caminho. Talvez me perdoa a quem você magoou sem querer. Talvez eu te amo a quem sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não conseguia expressar. Ou talvez, como eu naquele dia no ateliê, você simplesmente diga seu nome. Porque às vezes, dizer quem somos, com todas as nossas feridas e força, é o ato de coragem mais profundo que podemos realizar. Meu nome é Elaína. Tenho 76 anos hoje. E esta é a história de como perdi e encontrei minha voz, das lágrimas que não chorei e das que finalmente deixei cair, do silêncio que me aprisionou e me libertou. Esta é a história de como sobrevivi.